Hoje vamos trazer jogadores de futebol importantes que morreram bem jovens. Então já fica até o fim que tem nomes que vai te surpreender. Fala, meus amigos! Hoje vamos trazer grandes nomes do futebol que se foram ainda bem jovens e que vai te chocar. Então, sem mais delongas, vamos para a lista. Começando por um dos casos mais famosos do Brasil, o atacante Denner, que ficou muito identificado com a Portuguesa de Desportos de São Paulo. Denner morreu em 1994. Naquela temporada ele defendia o Vasco e não resistiu a um acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Mais precisamente em 19 de abril de 1994, ele estava com 23 anos e vivia o auge de sua carreira. Para muitos tinha tudo para disputar Copas do Mundo e ter uma carreira significativa no futebol brasileiro, mas o destino veio por acabar com a vida do atleta. O ídolo do Vasco e da Portuguesa chegou a ser tratado como um novo Pelé e teve uma arrancada de carreira parecida com a de Neymar, e o acidente acabou com a carreira promissora do atleta. Outro nome importante é o do zagueiro Serginho, um caso que chocou o mundo principalmente pelo fato do jogador que defendia o São Caetano ter sofrido um ataque em campo. O atleta de 24 anos vivia um grande momento no São Caetano quando morreu em 2004. Ele teve o ataque cardíaco durante uma partida entre a sua equipe, o seu São Caetano e o São Paulo dentro do gramado do Morumbi. Serginho ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo no Hospital São Luís, aos 30 anos de idade. Jogador de vigor físico, visto como xerifão da zaga do Azulão nos tempos áureos do time, Serginho era querido por todos no dia a dia do clube, e era um dos destaques daquele time do São Caetano. O atleta faleceu ainda com o uniforme da equipe de São Caetano do Sul, que foi rasgado na tentativa de salvamento do atleta. Os desdobramentos sobre o caso foram grandes na época, o médico do clube e o presidente foram punidos. A morte do atleta de certa forma mudou a maneira de como os clubes avaliavam clinicamente os seus atletas e se passou a ter um maior cuidado tanto em campo como nos exames de rotina. Mais recente tivemos o caso do meia Daniel, que morreu com 24 anos em 2018. Ele foi assassinado durante uma festa no Paraná. A sua forma foi brutal. Ele foi assassinado e teve o seu corpo jogado em uma plantação. O crime chocou o Brasil e teve uma alta repercussão principalmente pela forma que o atleta foi encontrado com parte do seu corpo retirada. O crime aconteceu após Daniel participar da festa de aniversário de Alana Brites, filha do empresário Edson Luiz Brites Jr., de 38 anos. O jogador foi encontrado dentro do quarto do empresário, retirado do local, foi morto e depois jogador na mata. O empresário confessou à polícia o crime. Como jogador, Daniel havia defendido as cores do São Paulo, que foi o clube mais significativo que o atleta defendeu. Daniel também defendeu as cores da equipe do Coritiba. Voltando um pouco no tempo, temos o atacante Roberto Batata, jogador que tinha acabado de defender a seleção brasileira na Copa América de 1975, e estava participando da campanha da conquista do Cruzeiro na Copa Libertadores de 1976 quando acabou falecendo. Mais um atleta vítima de acidente automobilístico. Roberto Batata morreu no dia 13 de maio de 1976, um dia depois da vitória do Cruzeiro sobre o Alianza Lima por 4-0, no Peru. Ao chegar da viagem, ele pegou seu carro em Belo Horizonte para encarar quase 300 quilômetros de estrada até Três Corações, sul de Minas Gerais, onde sua mulher, Denise, e o filho de 11 meses, Leonardo, o esperavam. Ele nunca chegou ao destino. Na rodovia Fernão Dias, ele colidiu com 2 caminhões e morreu na hora. O clima em Belo Horizonte era de comoção quando as rádios começaram a noticiar o acidente. O Campeonato Mineiro teve 2 rodadas adiadas e o velório, na sede do Cruzeiro, recebeu milhares de torcedores, não só do Clube Celeste, mas também do América Mineiro e do Atlético Mineiro. Não tão famoso, mas também muito jovem, temos o meia William Moraes, de 19 anos.
Após uma confraternização com o elenco do América Mineiro, clube no qual era recém-chegado por empréstimo, o jogador levou um tiro nas costas e morreu. Informações indicam que o jovem teria reagido a um assalto. Apesar de estar jogando no América Mineiro, ele era atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista e estava emprestado pelo Timão para a equipe de Minas. O adeus ao meio-campista foi um choque para a família e amigos, e abalou também quem conviveu com ele no mundo do futebol. Ex-companheiro no Corinthians, Ronaldo Fenômeno foi um dos nomes que externou a indignação com o episódio. Também vítima de acidente de carro, temos Alemão. O atacante de 23 anos defendia o Palmeiras quando morreu em 2015, também vítima de um acidente automobilístico. Alemão era pouco conhecido para o público em geral, mas chegou a ser uma grande aposta alviverde para a temporada 2007. Mas, então com 23 anos, o atacante morreu em grave acidente de carro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, poucos meses após desembarcar no Palestra Itália. Era uma vida jovem violentamente interrompida, marcando para sempre uma família carioca. Carlos Adriano de Jesus Soares recebeu o apelido alemão do seu padrasto, botafoguense fanático e fã do volante que se destacou no Glorioso na década de 1980, antes de fazer sucesso no Napoli e na seleção brasileira. Um dos maiores ídolos da história do Brasil de Pelotas e também vítima de acidente de trânsito. O atacante Cláudio Milar foi mais um que sofreu desse mal enquanto defendia a equipe do Brasil de Pelotas. O atleta morreu no acidente com o ônibus que transportava a delegação do time. O veículo caiu de uma ribanceira de 30 metros. No acidente, 2 jogadores e o preparador de goleiros da equipe morreram. O atleta estava no ônibus do clube que sofreu um acidente e ele não resistiu. Junto com ele também tivemos o falecimento do zagueiro Regis. O corpo do jogador foi enterrado no Chuy, na fronteira do Brasil com o Uruguai, no fim da manhã. No velório do atleta tivemos uma grande comoção e homenagens significativas. E o caso mais significativo, sem dúvidas, foi o caso da Chapecoense, que não foi só um atleta e sim um grupo praticamente todo que foi vitimado por um acidente aéreo durante uma viagem da equipe de Santa Catarina. Um dos momentos mais tristes da história do futebol brasileiro e que sempre será lembrado por tudo que envolveu o acidente. Faltavam 2 minutos para as 10 horas da noite no horário local do dia 28 de novembro de 2016, quando o voo 2933 da empresa boliviana Lamia caiu no Morro El Gordo, a 35 quilômetros do aeroporto de Medellín, na Colômbia. A bordo, estavam 77 passageiros de um voo contratado pela Associação Chapecoense de Futebol, o Clube de Chapecó. A equipe do interior do estado catarinense acabava de realizar uma façanha se classificando para disputar a final da Copa Sul-Americana daquele ano contra a equipe do Atlético Nacional, de Medellín. O clube estava em viagem para disputar a partida. A alegria dos jogadores, da comissão técnica e dos jornalistas a bordo deu lugar ao horror. Na escuridão da noite, o avião bateu de barriga no alto do morro, capotou e se despedaçou em costa abaixo, deixando um rastro de destruição. Quando as equipes dos bombeiros voluntários da cidade de La Unión conseguiram chegar ao local quase 1 hora depois, apenas 7 pessoas ainda estavam vivas. 3 eram jogadores do time: o goleiro Jackson Follman, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel. Os demais atletas acabaram não resistindo ao acidente. A comoção foi geral em Chapecó, no Brasil e no mundo como um todo. A Chapecoense herdou o título da competição, pois o Atlético Nacional fez questão de como uma forma de homenagear a Chape dar o título à equipe. Então esse foi o último caso de hoje. Se querem uma parte 2, já pede que a gente traz. Se inscrevam no canal e antes de ir, eu vou deixar o link do nosso vídeo que traz as maiores torcidas organizadas do Brasil. Clica no card que tá passando aí na tela e assiste. Um abraço e até a próxima!